Fala, meus amigos, estou aqui de volta. Dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre o 11 de setembro de 2001, que impactou todo mundo. Antes de começar a falar, queria dizer que é mais para a gente refletir, pensar sobre uma data que chocou o mundo e a gente raciocinar um pouco o porquê que aconteceu, como aconteceu. E antes de começar a falar, queria dizer para vocês que eu estou aqui com essa camisa, uma camiseta que já está um pouquinho surrada, mas tenho muito carinho por ela. É uma camisa de uma das programações do ministério onde eu fazia parte, em Palmas, Tocantins, da Igreja da Paz, a Paz Church. Fica ali ao lado da Havan. Pessoal, por que eu estou falando dessa camisa aqui? Ela tem uma frase aqui, pais e filhos, que é retirada de um texto bíblico, Malaquias, está aqui embaixo, Malaquias 4 e 6, onde esse versículo fala de que os pais e os filhos se converteriam, os corações uns aos outros. Mas o que acontece? O que eu quero dizer é que talvez esteja assim fora do contexto que eu vou falar aqui, mas eu aproveito esse versículo e essa oportunidade para a gente fazer uma análise de tudo, porque a gente vive um momento muito complicado no nosso país. A gente que é patriota, que ama nossa pátria, somos cristãos, temos nossos valores, estamos preocupados porque não é fácil criar os filhos, já não era uma missão fácil dos nossos pais, nossos avós. Imagine agora, com essas próximas gerações, geração Z, da tecnologia, da informação e de tantas ideologias pregadas pela esquerda que não tem facilitado a vida dos pais, Então, feito essa observação, eu queria que você deixasse aqui nos comentários aonde você estava e o que você estava fazendo, se possível, no dia 11 de setembro de 2001. Eu estava em Palmas, tinha 1 ano e 2 meses que eu tinha passado no concurso público, tinha mudado para Palmas, estava numa lanchonete de um amigo meu, assistindo o jornal, almoçando e assistindo o jornal, e impactado com tudo isso. Parecia um pesadelo, tinha a sensação que não era real. E para a gente entender como isso aconteceu, vamos voltar um pouquinho, depois a gente dá continuidade do dia 7 de setembro para frente até os dias atuais, mas voltando, só para a gente entender um pouco, em 1917 se encerra a Revolução Russa e nasce a União Soviética em 1922 como resultado dessa revolução, que durou então 69 anos. Nos últimos 6 anos da existência da União Soviética, foi governado por um grande líder chamado Mikhail Gorbachev. A União Soviética ela encerra seu ciclo em 1991 com participação desse líder. Eu lembro ainda, em 1991 eu era menino, mas eu lembrava muito as matérias que se falavam na época, e eu guardei grandes nomes na época, como Yasser Arafat, que era um líder palestino, esse grande líder também, Mikhail Gorbachev. Lembro ainda careca, com uma mancha na careca, e eu brincava que era até um mapa do país, Ele viria depois a receber o prêmio Nobel em virtude do encerramento da União Soviética, Então, no início da década de 90, o Afeganistão recebe de volta o seu território. A União Soviética se retira, as suas tropas, e o Afeganistão volta a ter o seu país, a sua terra livre, em virtude também da ajuda dos americanos,
nesse processo. Nesse período de praticamente 10 anos, o Talibã, que estava lá no Afeganistão, recebe de braços abertos, né, a Al-Qaeda, um grupo também muito semelhante ao Talibã, islâmico, fundamentalista, nacionalista. Eles são muito parecidos, né? Tem pequenas coisas ali que diferenciam um do outro, mas são todos radicais. E recebe o seu, vamos dizer assim, irmão ou primo, né? E de braços abertos, e deixa ali, no território afegão, a Al-Qaeda, fundada em 1988, um pouco antes da queda, né, da União Soviética, se desenvolver e se organizar na liderança de Osama Bin Laden, que viria logo depois, em 2001, colocar seu plano em ação contra os Estados Unidos. Eles têm assim uma maneira de entender que os países ocidentais representam como se fosse assim o mal. Então o objetivo deles é destruir, né, qualquer país ocidental que tenha qualquer semelhança ou parceria com os Estados Unidos. E aí começa essa organização do Osama Bin Laden, durante todo esse período, coloca em prática, no dia 11 de setembro, todo o seu planejamento, através de sequestro de aeronaves, de aviões, todos eles com capacidade para mais de 100 passageiros, muitos passageiros, aviões lotados, para atingir 3 objetivos nos Estados Unidos. O Pentágono, que é o centro de inteligência dos Estados Unidos, a Casa Branca, que é o símbolo do poder político, né, da nação mais poderosa do mundo, e não poderia ficar de fora o centro econômico dos Estados Unidos, que é as Torres Gêmeas, né? E ali ele coloca seu plano em ação. Ele consegue atingir as torres com 2 aviões e depois ele também consegue atingir o Pentágono, mas não há tempo para ele atingir a Casa Branca e o avião cai na Pensilvânia. Enfim, depois desse ato terrorista que assombrou o mundo, os Estados Unidos mudaram totalmente a sua maneira de lidar com a segurança nacional. Passou a ter muito rigor. No momento em que qualquer cidadão de qualquer país tivesse que ir para os Estados Unidos, o rigor, haveria uma investigação, uma análise de como esse cidadão, de qual nação o histórico, né? Esse cuidado para se entrar nos Estados Unidos passou a ser muito grande, não só nos Estados Unidos, como na Inglaterra, na França, países que sofreram depois ações terroristas em metrôs e praças públicas e outros lugares. E aí começa uma guerra contra o terror nunca vista antes na história. Os Estados Unidos, com apoio da ONU, que foi uma votação unânime, porque dentro do artigo 5º, esse tipo de situação não é permitida, e eu creio muito que, baseado no artigo 5º, a votação foi unânime, aprovando os Estados Unidos e os seus aliados formar um governo de coalizão para então ter essa ação contra o terrorismo no Afeganistão. O Afeganistão, então, passa a estar sobre ações dessa coalizão, né? E Osama Bin Laden é caçado, o terrorismo é combatido de maneira feroz, e a gente viu por muitos e muitos anos isso acontecer, até o Osama ser preso, capturado, e aí todos vocês sabem o que aconteceu. Só que os Estados Unidos, durante todo esse período, praticamente 20 anos, eles começaram a fazer um trabalho
de, de recuperação, de uma nova cultura, né, de inserir uma nova cultura naquele local, naquele país, dando direito às mulheres a estudar, a trabalhar, a participar das decisões importantes na sociedade. E é uma conquista que vinha acontecendo, né, de governo em governo americano, iam tendo participações nesse processo, né? Recentemente, nos Estados Unidos, o Biden, que é o atual presidente de esquerda, ao assumir, ele toma a decisão de retirada das tropas do Afeganistão, em uma negociação que vinha enrolada e complicada por participação de todos os outros governantes, que não resolveram tão rápido quanto esse atual presidente, que, curiosamente, deixou o país lá, o Afeganistão, tirando as tropas americanas e deixando um legado de armamento pesado. Investimentos que os Estados Unidos fizeram em aeroportos e questões tecnológicas, bases, deixaram um aparato, uma estrutura para trás. E hoje a gente tem que deparar com a realidade de que o Talibã vai estar de posse de tudo isso. Gente, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando aqui, o comunismo, o socialismo, todos os países que têm esse tipo de regime, eles têm identificação e, no caso da China, que se manifestou publicamente em apoio ao Afeganistão, o governo atual do Afeganistão, que é o Talibã, que tomou posse agora lá, e vocês devem ter visto pela televisão, creio que você presenciou aquelas cenas de terror, o pessoal correndo, aquelas cenas bárbaras de mulheres com criança no colo, empendurado em avião. Aquele horror foi apoiado pela China e países comunistas e socialistas. Vieram a público, sabe, dar chancela, reconhecer o Talibã, Al-Qaeda, esses grupos e outros são radicais. Eles internamente, eles executam, eles fazem, têm o seu regime de maneira tão severa para realmente dar exemplo para os outros, em momento nenhum se rebelar e quebrar suas regras. As mulheres estão perdendo lá seus direitos, as mulheres tinham seus direitos de se cuidar, estudar, os homens vão voltar a não poder mais ter o direito de tirar sua barba, e por aí vai. Os direitos humanos estão sendo feridos, e aí você vê uma grande hipocrisia que a esquerda prega em defender direitos humanos e não se manifesta nessas barbáries. Não se manifesta quando um país como o país Cuba, a República de Cuba, sofreu recentemente aí, né? E tantos outros como a Venezuela, vivendo essa miséria que a gente tem conhecimento, a Argentina também passando por isso, a esquerda fica caladinha. Em um outro vídeo eu vou explicar para vocês como funciona a instalação, né? De que maneira que funciona você introduzir o socialismo e o comunismo em um país. Vocês vão ficar impressionados, né? Mas nesse daqui eu estou falando mais sobre o 11 de setembro, e aí não fugindo muito do foco, o que acontece? A OTAN, né, que era a liga ali das nações, junto com os Estados Unidos, né, uma aliança, faz esse trabalho no Afeganistão, e após tantos anos, esse governo, o Biden, vai e deixa todo esse patrimônio para trás. Nós estamos com o terror armado outra vez. Nós temos visto que nosso país, nós brasileiros, temos lutado para que isso não seja implantado aqui.
o comunismo não tome conta com as suas ideologias. O socialismo, ele vem com ideologias que principalmente, gente, principalmente, amigo, sabe, para os mais jovens, acham assim encantador as ideologias da esquerda. Tudo eu posso, não, isso. Enganam-se, porque tudo isso é usado para instalar uma cultura propícia para depois se trazer o comunismo. E aí depois, quando se acorda, é que se dá conta que não era nada daquilo que se pensava. Se perde a liberdade, os direitos, e aquilo geralmente, como a juventude hoje pensa, e nas militâncias que a gente vê por aí, sabe, com tanto empenho lutando, terminam descobrindo depois que aquela falsa liberdade era apenas uma estratégia de tomada de poder. Nós cristãos, temos que lutar por a nossa pátria para que nossos filhos não se tornem uma geração escrava, uma geração que não possa viver o evangelho, o cristianismo seja caçado dentro do nosso país. Nós somos uma nação predominante cristã. Aqui não tem espaço para o comunismo. E se você que é cristão se diz apoiador do comunismo ou socialismo, eu respeito, meu amigo. Mas, infelizmente, me perdoe, não poderei concordar com você, porque os valores de ambos não comungam, né? Então, eu trouxe apenas essa reflexão para a gente analisar todo esse contexto aí do dia 11 de setembro, o que aconteceu, e a gente refletir e pensar e acreditar, apoiar a você que ficou aí decepcionado, porque depois do dia 7 de setembro não aconteceu o que você queria. Tenha calma. Governar uma nação não é fácil assim, o buraco é mais embaixo, tenha paciência, tá? O presidente está tentando resolver da melhor forma possível. A nossa responsabilidade como cidadão patriota é apoiá-lo, tá? A gente volta a conversar em outra oportunidade. Um abraço, até a próxima.